dentro do Congresso. A gente vai seguir falando sobre esses impactos da classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas pelos Estados Unidos, lá dentro do país, porque uma das dúvidas que fica é como a reação do Lula à decisão do governo norte-americano pode impactar a relação entre o petista e o presidente Donald Trump, poucas semanas depois da reunião muito bem sucedida entre os dois lá em Washington. A gente tem um trecho da fala do presidente Lula para conferir e depois a gente volta para falar mais. Os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. Esse momento, que foi lá de sexta-feira passada, foi o primeiro que o presidente Lula falou efetivamente da novidade que surgiu depois do encontro do Flávio Bolsonaro com toda essa galera, né? Com o Trump, com o J.D. Vance e com o Marco Rubio. Num primeiro momento foi gente próxima ao presidente Lula que falou e falou de uma forma um pouco mais contida. Mas quando o presidente Lula falou, não foi nem um pouco contido, como a gente viu aí um trechinho bastante claro. Vamos conversar então com quem está lá nos Estados Unidos, acompanhando os corredores da Casa Branca, do Capitólio, para entender como que isso tudo, essa reação do presidente Lula chega lá na Casa Branca. O Fernando Hessel está com a gente, o nosso observador da Casa Branca e do Capitólio. Hessel, muito bom dia, prazer te receber aqui sempre no Acorda Metrópolis. E aí, hein? Já começaram a falar também sobre como o presidente Lula ia reagir e como ele já reagiu a essa novidade toda e mais. Tem mais por vir da Casa Branca, ô Hessel? Bom dia, Nath. Bom dia aos telespectadores do Metrópolis. Deixa eu falar uma coisa aqui. Talvez o presidente Donald Trump nem saiba o que é PCC e o que é Comando Vermelho. A gente precisa deixar isso bastante claro para quem está assistindo a gente, porque muita coisa que acontece ao redor do presidente Donald Trump, ele não fica sabendo. Então a gente precisa separar o joio do trigo. Eu acredito que isso não vai abalar a relação entre o presidente Donald Trump e o Lula. Como a gente já explorou muito aqui, o presidente Trump gostou muito do presidente Lula. Agora, é impossível, nesse momento em que os Estados Unidos estão lidando com uma pauta muito sensível, muito mais importante do que essa de ficar discutindo relação, ele está cuidando do Irã. Então, assim, ele não vai se desgastar por uma questão dessa. O máximo que pode acontecer é o presidente Lula fazer uma ligação para o Donald Trump e falar assim, escuta, o teu pessoal está complicando a minha situação aqui no Brasil. Mas a gente precisa trazer um fato que é o seguinte, que o Lula está fazendo de maneira bastante eufórica, criticando, colocando bastante peso nisso. A gente precisa entender também que isso faz parte da personalidade do presidente Lula e também que ele está num período eleitoral, né? Porque no fundo, por que eu estou dizendo isso? Isso é interessante para o Brasil também, essa classificação de grupo terrorista. Acho que num primeiro momento a gente fica meio preocupado com a questão da soberania, mas isso vai ser importante não só para o Brasil, mas muito mais para os Estados Unidos, porque o problema é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com essas facções criminosas aqui. Então, o que o governo precisa? Ele precisa ter instrumentos, ele precisa ter recursos para poder combater a ação do PCC e do Comando Vermelho aqui nos Estados Unidos. Até porque, Nath, o grande temor das pessoas é agora vai invadir o Brasil militarmente. Isso a gente tem que tirar da nossa frente, tirar de cena. Por quê? Os modus operantes do PCC e do Comando Vermelho, ele não é como se fosse um do Hamas ou do Al-Qaeda, do Hezbollah, que você tem um núcleo armado, que eles têm uniforme, que tem bandeira, que eles têm um quartel-general. O PCC, nesse caso, ele trabalha muito mais nas transações financeiras irregulares, no suporte à logística de distribuição de armas do que qualquer outra coisa. Então, não é
uma coisa que você vai voar um F-35 em cima e vai bombardear, porque você não consegue identificar. E você não tem um líder hoje, né? Você não tem um líder pensante para também mandar um míssil teleguiado aqui dos Estados Unidos e acertar ele. Então, na verdade, o problema está muito mais embaixo. A gente discorda realmente de taxar como grupo terrorista, mas para os Estados Unidos essa nomenclatura vai ser eficiente e boa para o governo americano, porque daí ele consegue fazer uma intervenção bancária, interromper qualquer tipo de transação com mais eficácia. Ô, Récio, a gente trouxe alguns recortes de nova pesquisa eleitoral, e é isso mesmo, né? As eleições de 2026 são as que mais balizam as reações do presidente Lula efetivamente nesse ano, e também em relação ao presidente Donald Trump, né? Ele também está pensando muito sobre essa renovação do Capitólio, então tudo que ele faz pode ser que ele não pense na hora, mas vai se refletir nas eleições que ele vai enfrentar ali em novembro, um mês depois quase das eleições nacionais aqui no Brasil. Mas do recorte que eu queria trazer para você aqui sobre esse nosso assunto é que a Real Time Big Data testou o encontro do Flávio com o presidente Donald Trump, né? A reunião, o encontro, enfim, o nome que a gente pode dar ou que a pessoa acha que é melhor para usar para essa foto aqui de fã do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump. A Real Time Big Data perguntou para eles para 2.000 brasileiros do Brasil todo, o que eles acharam desse encontro. E aí, para 42%, foi neutro. Foi uma situação neutra, que não movimenta muito, não é nem tão interessante, nem, sei lá, muito incrível. E para 29% foi negativo e para 29% foi positivo. Então já dá um pouco a cara do que isso pode ter se modificado ou não para as intenções de voto, principalmente do Flávio Bolsonaro, que é também dessas discussões importantes que a gente tem que trazer, pelo menos para a discussão do Brasil em relação a isso tudo que aconteceu. Nesse recorte não tem a questão do CV, do PCC e do terrorismo, mas tem pelo menos um pouco do que o brasileiro achou da coisa toda ali do Flávio com o presidente Donald Trump, o Récio. O povo brasileiro, a gente precisa entender que o povo brasileiro não é um povo brasileiro de 30, 40 anos, né, em que ele não tinha acesso à informação, então isso não ajudava, de certa forma, a uma formação educacional, né, cultural, ideológica. Então a gente pode dizer com bastante tranquilidade que não só o povo brasileiro, mas o americano também é um povo mais inteligente. Então ele consegue hoje traduzir nessas pesquisas, nesse resultado que estou conhecendo agora aqui com você, um comportamento como esse, né? Porque, querendo ou não, a gente pergunta quem é Flávio Bolsonaro, né? Ele não tem um perfil estadista. A gente pode até entender que o Bolsonaro, o pai, tinha até um pouco desse senso de liderança, do jeito dele, né? Da maneira dele de atuar. Mas o Flávio Bolsonaro não é uma pessoa que tem uma posição de um representante mesmo do Estado. Então, assim, eu não sei até que ponto as pessoas reconhecem essa figura de líder na pessoa do Flávio Bolsonaro. Então, isso daí acho que impacta bastante nesse tipo de resultado. Para efeitos práticos, a gente já falou bastante aqui, você mesmo tocou, essa foto ela não representa nada, né? Até porque não teve nenhuma outra foto extra deste encontro com o presidente Trump. Então, nenhum resultado disso. Agora, se a gente falar assim, agora vamos fazer a pesquisa porque teve a questão da nova denominação para grupos terroristas do PCC e do CV. A gente precisa entender também que já era a intenção dos Estados Unidos a classificação, essa classificação. Então, não é um projeto da família Bolsonaro, não é um pleito da direita brasileira, isso já é um projeto do governo americano. E é bom a gente avisar para quem está nos assistindo que isso não é uma coisa nova. Isso já aconteceu no Brasil, aqui nos Estados Unidos, né, quando se começaram a dar essas denominações em 1993. Estava começando a trabalhar na minha vida, carteira assinada.
Então, assim, já vem de um certo tempo, né, essa prática. E o Brasil já sofreu, por exemplo, já integrantes do PCC já foram sancionados pelo governo americano fora do governo Trump. Então, a gente não precisa se assustar. Então, a comunicação tem que ser essa, né? Tem que ser essa de que esse encontro não definiu essa determinação de facções como sendo grupos terroristas. O que pode ter acontecido, Nath, é que é o seguinte, eles saberem do calendário de aplicação disso e aí aproveitar essa viagem para justamente fazer um mise-en-scène e aí se portarem como os responsáveis por essa denominação. Mas o crédito não é deles, o crédito é do próprio governo americano. Aí você pergunta para mim, mas Fernando, mas teve um representante do governo americano conversando aí em Brasília, conversando aqui em Brasília, tal, e o presidente Lula rechaçou, porque faz parte da diplomacia americana, e eu não estou puxando o saco agora do governo americano, de consultar o país, né, para depois falar assim, olha, fomos pegos de surpresa. Então foi comunicado, o Brasil não pôde alterar por questão constitucional, os Estados Unidos fez a sua parte para poder se proteger aqui, querendo ou não, são 12 estados impactados com a atuação do PCC e do Comando Vermelho. Perfeito, Récio. Então, acho que dá para a gente mudar totalmente de assunto, continuar falando de Estados Unidos, de presidente Donald Trump. Você já mencionou que a agenda do presidente Donald Trump está bastante cheia, ele está bastante preocupado, tensionado, para resolver uma situação que ele mesmo arranjou, que é a guerra contra o Irã. Está dizendo que o acordo aí de paz está quase saindo do forno, está quase tudo certo. E a gente sabe que o Irã não está concordando muito com isso, o Récio. Antes da gente partir para o Irã, deixa eu só fazer um complemento da questão do PCC, que isso é bastante interessante, porque nos dá um pouco de visão da importância, entre aspas, do PCC e do Comando Vermelho, dos modos operantes que eles atuam. Eu estive fazendo um cálculo matemático ontem, Nath, sobre a atuação deles e como eles estão ramificados. Estava justamente estudando para poder entender o comportamento desses grupos aqui nos Estados Unidos. E eu consegui levantar um número de que, assim, se você é um empresário no Brasil e faz 100 negócios, você tem 86% de chance de você estar fazendo negócio com alguém que tem alguma relação com o PCC. Então, hoje, corre o risco da dona de casa que está nos assistindo, né, o trabalhador, simples trabalhador que está aqui, de ir na feira comprar uma batata e o dono da banca ter alguma ligação ou algum comércio para alimentar o PCC. Então, é um assunto absurdamente sério, a gente precisa tomar muito cuidado de que maneira que a gente vai tratar esse assunto, porque, querendo ou não, daqui a pouco, todo mundo, nós aqui, estamos ligados ao PCC, e não é bem assim. Então, é um problema que se deixou crescer no Brasil, e os Estados Unidos está, de certa forma, querendo colaborar com isso, mas eu acho uma tarefa muito difícil e impossível, porque deixou-se, o PCC e o Comando Vermelho ocupou um espaço de governo, um espaço do Estado na sociedade. E agora fica uma questão muito difícil. E aí se assemelha, assim, às grandes atuações do Hamas, o Hezbollah, que tem uma ação diferente, mas a base é a mesma. O Hamas, o Hezbollah, só cresceram porque houve uma deficiência do Estado nesse sentido. Falando do Irã, Nath, realmente, tá um vai, não vai. Eu acho que esse bolo nem está no forno, nem está batido ainda, porque realmente fica esse joguinho. Muito mais por responsabilidade dos Estados Unidos. Agora eu quero bater nos Estados Unidos, porque quem realmente está acuado nesse jogo são os Estados Unidos. Precisamos deixar isso bastante claro, porque as coisas estão muito bem definidas lá no Irã. Exceto, e aí a gente vai saber o desdobramento hoje, que o presidente do Irã entregou uma carta ontem pedindo as contas, dizendo que não quer mais porque ele está se sentindo preterido nas decisões nessas rodadas de negociação. Mas é uma questão mais de brio do presidente iraniano, porque a gente sabe que quem manda mesmo é o grande clero, né,
no Irã, né? É a religião que manda e não o executivo, o presidente ali. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu não acredito que vá mudar muita coisa daquilo que aconteceu nos últimos dias, Nath. Ô, Hessel, e não tem como não aproveitar que você já está nos Estados Unidos para te perguntar sobre Copa do Mundo. Tá chegando, né? Tá chegando mesmo. Faltam pouquíssimos dias, 10 dias, e a nossa seleção brasileira já vai para os Estados Unidos hoje. Ontem goleou o Panamá nesse último jogo antes da Copa do Mundo. Como é que o americano tá em relação à Copa? Eu já te perguntei isso faz umas 2 semanas, mas agora a gente está ainda mais próximo. E claro, é um país que vive uma guerra, né? Essa guerra, como você bem pontuou aqui pra gente, não deve terminar até a Copa começar. Primeira fase toda do Irã é nos Estados Unidos. Eles até mudaram a sede ali de onde eles vão ficar, do hotel deles, não vão ficar mais nos Estados Unidos, se mudaram para o México. Mas como é que tá o americano? Como é que estão essas discussões todas? Também até da coisa da guerra dentro da Copa. Acho que nem tanto da guerra, Nath. Minha opinião, quem vive e convive com o americano já há um certo tempo aqui. As Copas do Mundo, elas não são feitas para o americano. A gente precisa partir desse olhar. Se estivéssemos falando de uma Copa da NFL, aí o clima aqui dos Estados Unidos seria diferente. Então, a Copa do Mundo, ainda mais aqui nos Estados Unidos, é uma Copa para estrangeiro, para turista. Então, você não vê muito americano querendo colecionar figurinha. A gente parte dessas mínimas coisas para você ter a temperatura do americano. Então, dos lugares que você passa, você só vê latino, só vê brasileiro, você só vê os russos, a criançada querendo colecionar as figurinhas. Então, assim, isso não parte muito do americano. Então, o americano não fica muito empolgado com essa história. Claro que ele vai presenciar, até porque o poder de compra dele é bastante diferente hoje do turista, principalmente do brasileiro, então para ele fica muito mais fácil. Mas mesmo assim, a única coisa que eu posso trazer aqui é a reclamação do americano, e não só do americano, mas de todo mundo, dos valores dos ingressos, né? Porque hoje é praticamente impossível você comprar um bilhete de 100 mil reais, né? A entrada de uma casa própria no Brasil. Então, não há condições. Então, o que a gente sabe que não só o americano, mas o turista, né, o estrangeiro aqui, muitas vezes vai só até a porta do estádio. Eu já ouvi várias pessoas comentando isso, que vão até a porta do estádio, montar ali a barraquinha, a cadeira, a televisãozinha para acompanhar ali, para poder sentir a vibração de dentro do estádio. Esse é o recurso que as pessoas estão fazendo aqui diante, né, desse preço escorchante dos ingressos impossíveis. Mas, voltando à sua pergunta, o americano não está tão empolgado, não é uma festa para ele, não. A minha maior referência de americanos olhando para o futebol, o Hessel, é a série Ted Lasso. Acho que ela é bastante representativa. Ele não entende nada de futebol, e aí ele vai lá para a Inglaterra para ser técnico de um time. Ele não sabe nada, ele só sabe justamente do futebol americano, né? Existe, Nath, um mercado muito forte do futebol, daquilo que nós conhecemos, que é o soccer, né? Eu falo isso porque eu tenho um garotinho de 10 anos de idade e ele todo dia vai treinar, ele vai jogar. Então, assim, existem muitos clubes aqui, né, para a criançada. Existem técnicos tanto da Argentina, brasileiros aqui atuando. Então, existe uma nova geração dentro dos Estados Unidos que vai surgir nos próximos anos, que talvez mude um pouco esse cenário dessa paixão para o nosso futebol. Mas o americano mesmo, ele gosta do beisebol, ele gosta do golfe e ele gosta do basquete. Então, esses são os esportes aí mais tradicionais para o americano. Ainda a gente não conseguiu contaminar o americano com o futebol, infelizmente. Será que depois do Brasil Hexa nos Estados Unidos não vai mudar? A gente está muito esperançoso, Hessel. A gente só pensa nisso, O Brasil não vai ganhar. O Brasil não vai ganhar e eu quero responder a sua pesquisa aí, dizer que o Neymar não vai fazer falta nenhuma, porque ele só vive doente, ele só vive quebrado. Ele foi para a Arábia Saudita, fez um papelão, uma vergonha, ganhou dinheiro fácil,
Então, assim, ô Neymar, você tá deitadinho aí, continue assim, jogando seu PlayStation no celular, deixa os novos talentos surgirem. O Brasil tem uma série de jogadores talentosos, acho que já está na hora de você descansar um pouquinho mais. Ele não vai fazer falta, Nath. Põe aí, coloca aí para mim a votação. Exato, não, você tá junto com a nossa audiência aqui, a maioria diz que ele não vai fazer falta. Olha lá, 58% a produção tá me falando. Ontem, o que me chamou muita atenção vendo ao jogo é que o Neymar realmente é uma loucura, né? Ele foi depois pro campo quando terminou o jogo e os panamenhos foram lá, abraçaram, tiraram foto, mas era assim, era uma fila gigante de gente querendo tirar foto com o Neymar. E outra coisa também que é engraçadíssima são os memes. Aqui, obviamente aí no X do seu algoritmo talvez não apareça. Mas pra gente no Brasil, o Hessel, aparece muito meme engraçadíssimo feito com IA do Neymar, com várias estruturas, precisando de várias ajudas para conseguir ficar em pé e jogar com a seleção brasileira. Vamos ver, quando ele conseguir jogar, né, a gente vai poder dar a nossa opinião do rendimento do Neymar na seleção. Ele já tá ficando velhinho, Nath. Eu não quero te desanimar, não. Então, quem sabe ele vai. Não, Aí, não ó. tem essa possibilidade. Eu acho que ele tem que ficar no andador para se proteger, para não se machucar. O fato é que a gente precisa considerar que o Neymar, ele é uma celebridade, né? A gente precisa entender isso. Então, as pessoas gostam, querem abraçar. E eu acredito que essa minoria que está votando agora a favor dele, tem aquele argumento, mas ele é importante emocionalmente para o time, porque ele vai trazer ali uma energia do Vai Brasil. Eu não acredito, porque na verdade o jogador que está em campo, ele vai querer alguém para poder ofuscar o talento dele, do brilho dele. Então, assim, tem que deixar o Neymar um pouquinho de lado, deixar os jogadores mais à vontade, de fazer o empowerment. Aqui nos Estados Unidos a gente usa muito esse termo, do empowerment, você transferir a responsabilidade. Quando você coloca o Neymar no meio dos nossos jogadores, você tira esse empowerment dos jogadores, e aí você não deixa os outros brilharem. Então, Neymar, faça o favor, vai na arquibancada, torce, que vai ser melhor. Perfeito. É isso, Fernando Hessel também dando aqui o pitaco dele no futebol brasileiro. Tá certo, aqui a gente fala sobre tudo. Oi, Hessel, é sempre muito bom te ter aqui. Valeu, viu? Valeu, bom dia, boa semana para todos nós. A gente